Seja bem-vindo, pai, mãe, cuidadores, né? Quem está assistindo. Hoje é o nosso primeiro por dentro e lógico que quem deveria, né, estar aqui é ela, né? A maravilhosa Sâmara. Eu me chamo Tâmara, sou psicóloga infantil, né, infanto-juvenil, trabalho tanto com a infância quanto a adolescência. E hoje, nosso primeiro por dentro, eu convidei, né, essa psicóloga e amiga, primeiramente amiga, abençoada por Deus, ela, Sâmara Fabiola. Ela é psicóloga escolar, né, psicóloga clínica, e hoje nós vamos falar como os pais podem proteger os filhos dos desafios do mundo. Eu acho que você em casa, né, tem essa vontade. Eu acho que a gente como mãe, né, tanto eu como Sâmara, nós somos mães e a gente tem essa vontade, né, de proteger os filhos. E falando nessa questão da proteção, e aí? Você é protetor? Você é super protetor? Me conta. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu quero passar um pouco para a Sâmara falar, né? Deixar um pouco ela falar nesse primeiro espaço que a gente está aqui para passar informações muito valiosas para vocês. Boa noite. Como Tâmara disse, sou psicóloga clínica, trabalho com adolescentes e adultos, psicóloga educacional e mãe de uma menina de 9 anos, né? E quero iniciar esse bate-papo falando para vocês que não existe receita de bolo, né? Que a gente erra, a gente acerta. O importante é sempre buscar orientações quando a gente se sente perdida em relação a determinado comportamento da criança. Isso, Não é verdade? isso mesmo. Inclusive, Sâmara falou algo que a gente, inclusive, pegando um pouco o papel da maternidade, a gente vem muito, né, Sâmara, com essa necessidade de estar tudo anotado, essa receita, como se fosse tudo está organizado. E a gente sabe que a maternidade surge vários imprevistos, né, desafios. E a gente chega na infância, né, tem o bebê, vai com esse papel de desenvolver um ser humano, né, desenvolver o nosso filho, e a gente encara vários desafios, né, a gente entra em contato com o eu da gente, né, como mãe, como pessoa, e aí, quando a gente pensa em desenvolver um filho, muitas coisas estão envolvidas e a gente precisa preparar, né, principalmente na infância. Eu acho que todo mundo lembra um pouquinho da infância, né, lembra das coisas boas, lembra também dos desafios, né, dos traumas, e a gente chega na fase adulta, a gente está ressignificando. Mas a gente agora quer alertar você, Sâmara, nós duas, da importância da infância e de como a gente pode desenvolver o filho para lidar com os desafios do mundo, né? E um ponto imprescindível é desenvolver, né, uma postura enquanto mãe e pai, né? Inclusive os avós também, os cuidadores, babás, quem tiver envolvido, desenvolver esse ambiente, né, de autonomia, desenvolver essa criança para que ela consiga desenvolver um repertório na infância, né, que é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, principalmente na infância, porque é ali onde a gente vai estar colocando a criança em contato com muitas experiências, com situações que a gente vai mostrando que ali ela é capaz daquilo, ela é capaz de resolver pequenos problemas, inclusive no brincar, né? Exatamente. Eu e Tâmara conversamos muito a respeito, porque eu trabalho com adolescentes, eu percebo que no consultório eu trabalho muitas habilidades que não são aprendidas na infância. Então, a gente troca experiências, troca ideias nesse sentido da importância que tem o trabalho de Tâmara, né? Eu sempre elogio e acho tão importante, porque eu recebo muitos adolescentes no consultório que não possuem competências socioemocionais, que não foram ensinadas na infância. Né? Então, como esses pais podem ensinar? Não é uma receita de bolo, mas a gente vai conversar um pouquinho e mostrar que não é tão difícil assim. O que são competências emocionais? Né? Porque se a gente parar para pensar, Tâmara, são comportamentos que levam a criança a pensar, a sentir e a agir. Então, como pai, poderia, nesse contexto,
agir com a criança, conversar com a criança para fazer uma escuta dela a respeito das suas emoções, do que ela sente em relação a determinada situação, né, para orientar nesse sentido. O que a gente percebe no mundo em que a gente vive? Um contexto totalmente diferente do que a gente vivenciou na nossa infância e pais despreparados para agir neste contexto atual. Sim, sim. E uma necessidade, inclusive, como pai, né, de ressignificar muitas vezes essa falta de repertório de lidar com a criança hoje. Por isso que o consultório, você percebe também muita necessidade de treinamento de pais, né? Porque a gente acha que a gente nasce já sabendo ser mãe, nasce sabendo ser pai. E aí, quando a gente vem com isso que você falou assim, como desenvolver então? Já que muitas vezes eu não consigo identificar qual é o caminho. Eu falo muito de rotina, né, Samara? A gente sabe a importância da rotina. Inclusive, muitas pessoas banalizam, inclusive, a própria rotina, né? Achar que não precisa, e a gente vê o quanto existe, né, o benefício, vários benefícios da criança desde pequena, já ter rotina, inclusive a rotina, colocar que a criança participe, né, das tarefas de casa, participar de refeições com a família. Você vê hoje que muitos pais estão tão sobrecarregados de querer dar talvez tudo, até o que não teve, né? E às vezes, muitas vezes o pai vem, a mãe vem com essa necessidade de querer dar tudo e acaba sobrecarregando, né, o tempo. E eu costumo dizer, a gente guarda dinheiro, a gente pode guardar água, mas a gente não guarda o tempo. Então, por isso que a gente fala assim, tempo é muito valioso. E aí, por isso que desenvolver uma rotina, você sentar com sua família, né? Sentar com sua filha, com seu filho. Samara tem uma menina, 9 anos, né, Samara? Sim. 9. Davi tem 12, Letícia tem 7, né? Os meus. Então, assim, eu acabo vivenciando, né, 2 fases diferenciadas, mas que necessita, né, do olhar do pai, inclusive a atenção deles, de perceber assim, meu filho tá, como você mesmo disse, tá sinalizando uma emoção, tá sentindo algo na escola. O que eu posso? Cadê minha escuta, né? Porque ouvir, a gente ouve, né? Barulhos, a gente ouve, mas escutar, né? Você escutar seu filho, você está criando essa conexão com ele ao ponto dessa mensagem ir ao cérebro, né? Você validar essa mensagem e pensar como desenvolver isso, ajudar seu filho, a questão da empatia, né? Se a gente pensar a inteligência emocional, ela tem 6 pilares, e as pessoas, assim, não é fácil desenvolver esses pilares, né? Que é autoconhecimento. Quanto de nós, muitas vezes, a gente vivencia cursos, entra em uma terapia, né? Começa esse processo terapêutico buscando o quê? O autoconhecimento. Para se controlar, o autocontrole, muito importante, a empatia, né? A automotivação e a questão dos relacionamentos, né? Exatamente, mas se a gente parar para pensar na criança, né? A criança nasce, ela não sabe de nada sobre o mundo. Uhum. E o que acontece hoje em dia? Os pais partem do pressuposto que não é o momento de ensinar ainda para a criança e acham que na adolescência liga uma chave, tem que lavar o prato, Sim. tem que arrumar a cama. Mas será mesmo que é esse momento da adolescência que tem que ser ensinado? Ou como você colocou aqui, tem que ser a importância da rotina, né, dentro de casa, de estar começando desde criança, desde o momento que ele está começando a brincar e a guardar o próprio brinquedo, né, quando for maiorzinho, arrumar a própria cama e dar aos poucos uma autonomia para essa criança. Por quê? Porque você está ensinando ela a ser um adulto saudável, né? E essa criança não vai chegar na adolescência sem saber, e você querer que ela aprenda de uma hora para outra, porque é o que tem acontecido. E quanto essa falta de desenvolvimento da autonomia está interferindo também na aprendizagem da criança. Isso, na parte pedagógica, né, Samara? A gente vê muitas crianças desatentas, né? E essa desatenção, os pais, eu acho que fica com uma ansiedade de buscar um diagnóstico. Muitas vezes não tem esse diagnóstico, mas essa falta da rotina, do desenvolvimento da autonomia, inclusive
você falou algo que eu acho imprescindível, é da ênfase, né? Sim, Essa sim. questão de virar a chave Sim. na adolescência. Não existe. Se você não plantou, você não acha que vai colher, né? Você não Exatamente. plantou maracujá, não acha que vai colher Aí chega- maracujá. Você vai Aí chega ela colher pra outras gente, coisas. né? Mas Sâmara, ele não faz nada em Nada. casa, ele não lava um prato, ele não me ajuda. Tá, mãezinha, vamos entender como foi também essa rotina da criança. A partir de que momento ele parou? Ou, não, ele nunca começou, nunca foi ensinado para ele. Então, como a criança aprende? Se a criança nasce sem saber nada sobre o Sim. mundo, né, ela tem que primeiro conhecer. Então, para conhecer, o pai tem que ensinar. Né? Tem que conhecer, aprender a fazer. Para aprender a fazer, o pai tem que mostrar como fazer. E a partir daí, ele vai, no decorrer da rotina, vai fazendo, vai praticando, vai aprendendo, vai aprimorando. Né? Então, é simples, não é uma receita de bolo, mas os pais, eles têm que aprender que simplesmente devem fazer uma escuta, porque é importante, não é só a questão da aprendizagem, é sentimento, é pensamento, uma escuta da criança também de como ela está se sentindo em relação àquilo. Sim, e Entende? inclusive quando você fala dessa questão do ensinar, né? A gente acha que, a gente não, né? Mas assim, a maioria da sociedade acha que é um processo rápido. De uma hora para outra, mas e não aí, onde eu venho e friso, né? Essa importância do tempo. Quem vai Sim. fazer isso? E muitos hoje, né? O que está acontecendo? Fica no integral na escola, aí passa a ficar pela manhã na escola e às vezes à tarde no reforço, chega em casa praticamente cansado, né? E vai dormir. Aí a gente faz essa reflexão. Quem é que está ensinando? E o que está ensinando? Inclusive, a facilidade dos adolescentes, inclusive já na pré-adolescência, né? Você vê a facilidade e muito antes, né? A criança já está com o celular na mão, jogando e você vê que aquele tempo que era para ser ensinado por alguém da sua referência, que é o pai e a mãe, são a família, né? Sim. Não está acontecendo. E você descreveu belíssimo, assim, sua forma de descrever foi muito importante porque você colocou justamente isso, que o processo de ensinar é uma arte. Sim. É uma arte, é algo muito importante que precisa ser feito com calma. E aí a gente pensa, cadê a paciência, né, Sâmara? A paciência, porque veja, se eu estou sobrecarregada, se eu não tenho tempo para nada, nem para mim mesmo, como é que eu vou conseguir ter paciência? Porque assim... É um ponto que eu estava aqui você falando e eu pensando, porque muitos pais devem estar assistindo e perguntando, tá, ela falando é fácil falar porque eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou ensinar? Então, eu costumo falar para os pais, mesmo o pequeno tempo que ele tem com a criança, se for um tempo de qualidade, compreende? Já vai ensinar muita coisa. Sim. E é um tempo, Sâmara, que quando a gente fala tempo de qualidade, é um tempo analisado. Você precisa analisar, você precisa saber exatamente como é que você vai usar aquele tempo. Porque, veja, chega o final de semana, eita, eu tenho que fazer alguma coisa com meu filho, com minha filha, eu tenho que fazer alguma coisa em família. Mas nada foi planejado. Você não viu, assim... Quais são as disponibilidades? Tem um parque, eu posso fazer um piquenique, eu posso ensinar uma alimentação saudável, eu posso ler uma história. O quê? Então, olha a importância tão importante o planejamento. Porque, Sandra, você falou uma coisa que antes, há 13 anos atrás, lá no início, que eu comecei a atuar no consultório, eu falava assim, não, mãe tem que ficar, pai tem que... Ficar o tempo inteiro. Tem... Hoje assim... Não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Inclusive, porque assim, eu tenho esse papel muito aflorado dentro de mim. Eu tô, cada dia que passa, o papel da maternidade. Cada dia que passa, eu tô colocando a maternidade no lugar dela. Porque a mãe, quando ela deixa essa maternidade aflorar tanto, começa também um processo, se não se cuidar, de adoecimento. Porque, veja, eu preciso, na vida a gente precisa ter equilíbrio, a razoabilidade. Como é tão importante a razoabilidade? Então, você é mãe, mas você é esposa, né? Você tem um momento das suas amigas, você tem um momento de trabalhar. Então, se a gente pensar, a gente tem muitas áreas para ser desenvolvida, mas a gente também tem uma responsabilidade
em educar, em ensinar. E eu costumo pensar assim, a criança, antes dos 2 anos, ela é o quê? Tudo, chorou, é atendido. Chorou, tá com fome. Chorou, fez cocô. Quando chega nessa parte dos 2 anos, que aí fala assim, é onde a criança se rebela, né? Tem birras. Mas a criança agora, nesse momento, ela tá dizendo assim, opa, como assim tudo mudou? Peraí, eu não sou o rei, eu não sou a rainha da casa, todo mundo não funciona, né, a meu favor. E aí é aquela questão que você falou, a mãe vai cobrar sobre isso, assim, vai cobrar isso na adolescência, mas a criança viveu no hotel 5 estrelas a vida toda, todo mundo servindo. E a importância, sim, de se trabalhar em equipe. Samara, é no momento que você acabou de dizer, a criança, arrume seu quarto. Letícia, arruma seu quarto. Davi, é difícil, gente, não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes a criança está acostumada a, por exemplo, ter uma diarista, ter uma empregada. E eu digo para os meninos, mesmo a gente tendo não empregada, diarista, ela veio para organizar algumas coisas que a gente não dá conta, mas o básico eles têm que dar conta. Então, Samara, pensando um pouco sobre isso, veja que aos 2 anos a criança ainda quer continuar naquela fase e ela meio que ela se rebela, dizendo, não, eu quero isso, eu quero comprar isso, é isso. E aí eu vou entrar com outra coisa muito importante, Tamara, a importância de dizer não. Não, é verdade. Porque nós temos hoje muitos adolescentes que não sabem lidar com a frustração, né? E eu costumo dizer assim, pais, você tem que parar para pensar o que é que vocês estão ensinando para as crianças de vocês. Né? O não é muito importante. Você dizendo não para a criança, você está preparando ela para ser um adulto saudável, para chegar, de repente, no local de trabalho, receber uma bronca do chefe, receber um não numa entrevista de emprego e saber que aquele momento ele se sente triste, mas ele vai para a resolução de problema e ele vai conseguir enfrentar. Então, o que a gente percebe hoje? São crianças que, além de não saber lidar com a frustração, elas não se permitem ficar tristes. Elas já têm o acesso à internet, né, falando sobre depressão e outros transtornos, e elas já chegam muitas vezes para mim e falam, tia, eu tô com depressão. Como assim você tá com depressão? Me fala o que é depressão. Né? E às vezes nem sabem o que significa, né, a palavra. Então, os pais têm que ensinar também que a tristeza é um sentimento que tem que ser vivenciado, que é normal ficar triste, sim, que deve se permitir chorar, né? Que eu já ouvi de mães, olha, eu falei, não chore. Engula o choro. Não chore. E eu tô falando que a senhora tá errada. Ainda bem que a senhora tá me orientando. Que bom, porque aí a gente já entra no contexto, não, tem que se permitir chorar, chore. Né? Tem um motivo? Leve um tempo para assimilar o que aconteceu, seja uma perda de um ente querido, seja uma mudança, porque as crianças respondem mal às mudanças, chega de pode ser de apartamento, de escola, enfim, de cidade, né? Isso tudo com escuta e orientação. Né? Mas ensinando para a criança que a tristeza é um sentimento que faz parte da vida, que a vida é feita de altos e baixos, né? Eu falando para você, eu ouvi da minha filha isso essa semana. Eu não lembro em que contexto. Ela, mãe, é assim mesmo, a vida é feita de altos e baixos. Meu amor, Por quê? Porque você vai esconder da criança que não tem que ser ensinado. A criança não nasce sabendo, e se você não ensina isso para ela, como ela tem acesso, né, um acesso fácil à informação, ela pode aprender de uma maneira equivocada. Sim. E é isso que eu vejo muitas vezes, né? Inclusive, você falando aí, aí você fala, né? O pai, a mãe tem que ensinar. A pessoa que está no cuidado, né? Às vezes não é a mãe, o pai é um avô, responsáveis. Mas assim, Samara, eu pensei assim, como ensinar algo que talvez a pessoa nem saiba como fazer? Porque é difícil. Por exemplo, você recebe muitos pais dizendo assim, não, mas eu quero que ele brinque com o filho. Mas veja, ele não tem essa habilidade desenvolvida. O pai não tem essa habilidade desenvolvida. Não, eu tenho que ensinar, ele tem que tomar banho sozinho. Aí o pai dá o banho na criança. Mas ele não sabe como fazer. E aí a mãe que está sobrecarregada, o que acontece?
ela esquece que existe passos para desenvolver algo. E para isso precisa de paciência. Então, assim, é algo que a gente pergunta onde, né? Onde é que... Cadê a paciência das pessoas? As pessoas, elas cada dia que passa, a paciência diminuiu, né? As pessoas não estão tendo muita tolerância ao diferente, tolerância aos desafios. E a gente pensa, como sua filha mesmo disse, existe altos e baixos, e saber lidar com isso não faz que um adolescente, no momento de uma baixa, queira tirar sua própria vida, né? Porque isso acontece, ou se cortar. Então, é uma das coisas que, assim, uma vez, Davi com 8 anos, ele tomando banho, eu disse assim, bora, Davi, Não, eu cheguei e falei assim, não foi nem isso. Você vê, como a gente aprende com os nossos filhos, né? Eu falei, tá muito rápido esse banho. Lava aí o bumbum, lava o pinto, né? Lava o sovaco. Aí eu brinquei assim. Aí ele olhou pra mim e disse, mamãe, você também é muito rápida no banho. Aí eu olhei e disse, Davi, eu vou melhorar isso. Eu acho que eu tô passando pouco tempo no banho. Então eu vou melhorar, porque... Mas veja, olha a associação que ele fez. Você tá me cobrando uma coisa que você não tá fazendo. Porque você... Então, a criança, ela já percebe uma certa incoerência, já na infância, né? Elas aprendem com o nosso comportamento, mais do que... Muito mais. Então, a gente tem que ficar atento. Será que você tá se olhando no espelho e tá vendo assim, como é que foi meu dia hoje? O que eu precisaria modificar? Não só modificar, porque o primeiro ponto que eu meditei muito essa semana, em 3 pontos. Primeiro ponto é a gente focar em coisas boas, Samara. Focar em coisas boas da gente. Porque se a gente se cobrar e pegar uma linha de pensamento no nosso cérebro... do negativo, a gente não vai para um bom lugar. Então, a gente tem que focar no nosso esforço, né? Aquilo que a gente está fazendo. E agradecer também as coisas que a gente faz, inclusive ajudando nossos filhos a se desenvolver, que é o terceiro ponto. Mas pensando em quê? Se eu não tenho essa habilidade, Samara, eu preciso ou de um livro, ou de um psicólogo, ou um médico. Enfim, precisa, né, fazer esse movimento da busca. E aí, você falando aí, eu te ouvindo a respeito do desenvolvimento da autonomia em relação ao tomar banho também, né? Aí eu quero fazer um link com as competências, com as habilidades que a gente conversou no início da conversa, no início do bate-papo, das habilidades sociais, né? O que é que eu estou ensinando para minha criança tomando banho sozinha? Eu estou ensinando ela a se perceber, a questão do autoconhecimento que você falou inicialmente também, além da autonomia. Compreende o quanto é importante na rotina da criança ela está fazendo por si mesma? Sim. Porque o que é a competência social? Não é ela fazer por si e pelo outro na interação social? E se você não desenvolve essa interação, não interfere não só na aprendizagem, como na relação dessa criança com os colegas, na escola, com os amigos, enfim, com os demais. Entende como interfere, né, não só no âmbito familiar, mas no social, no ambiente escolar também. E que essa habilidade, né, essas competências que a criança precisa desenvolver nessa fase é cobrada na escola. E você vê crianças tendo um processo, inclusive, de crises de ansiedade, porque não dá conta daquilo que está acontecendo. A gente fala, em ambiente escolar, porque é onde a criança está mais envolvida, né? Assim, ela é muito cobrada, né, em relação à escola, e esse ambiente tem a parte, né, do recreio, do intervalo, as tarefas. Então, ela está envolvida, por exemplo, em grupos, né, grupos para fazer trabalho, e as crianças, algumas, estão tendo crise de ansiedade, porque não tem esse repertório desenvolvido, de saber lidar, porque aquilo ali foi demais para ela. E aí, quando a gente vai fazer o processo de investigação, né, com a família, a gente percebe o quê? Que a criança só interage online. Ela só interage no jogo. Então, você vê que as crianças não estão nem querendo mais, muitas vezes, brincar em ambientes ao ar livre, porque tem a máquina. Tem o PC. Então, o PC está substituindo aquele parceiro de rua que eu acho que nós duas brincamos, né? De vôlei, queimado, o espaço do prédio, né? O espaço do condomínio, da casa, da rua.
Claro que hoje a gente percebe que a gente não tem mais aquela, talvez, liberdade e aquela tranquilidade de deixar nossos filhos, né, ir para uma rua. Mas muitos hoje procuram condomínios, né? E condomínios têm uma certa segurança. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não está ali para conduzir. Ou até se tiver, porque aí já é um ponto muito importante, que algumas mães querem resolver os problemas dos filhos, né? Querem resolver. Mas onde eu tô querendo chegar foi na questão que você disse assim, a criança vai ser cobrada na habilidade social, ela não vai ter essa habilidade. Ela vai precisar, porque o pai não vai estar a vida toda, né, ao lado dela, né, na escola não vai estar. E o que acontece? Ela começa a ter o processo, começa a se esquivar. Ela começa a se esquivar, quer ir embora pra casa, dor de barriga, uma dor de cabeça. E aí a gente já entra na questão dos pais superprotetores, né? Porque às vezes o pai quer mudar de sala, quer mudar de escola. E aí a gente pergunta, o que a gente vai ensinar pra essa criança se ela de repente fugir do problema? Se ela não enfrentar. E principalmente se essa habilidade de enfrentamento, de resolução de problema não foi ensinada desde a infância. Ela está totalmente despreparada para aquela situação. Ela vai querer fugir. Sim. E você, como pai, né, vai proteger ao ponto de tirar ela daquela situação de conflito? Porque quando acontece alguma coisa com o nosso filho, o coração aperta, a gente já quer tirar ela de onde ela está sentindo medo, de onde ela está sentindo ansiedade. Aquele desconforto. Daquele desconforto emocional. Mas a pergunta é, o que eu vou ensinar para o meu filho se eu agir dessa maneira? Porque, como você mesma disse, o que a gente vê hoje em dia são crianças que não sabem lidar com a ansiedade diante de uma prova. Sim. Né? Aí eu volto para a questão que eu falei da tristeza. É normal sentir tristeza, totalmente normal sentir o medo também, diante de situações novas. Faz parte da competência socioemocional. Que, inclusive, a raiva também, né? Você vê um adulto que não sente raiva diante de alguns processos, situações, né, que são vivenciadas. O quanto ele permite viver relacionamentos, inclusive, abusivos. Não consegue sair daquela relação, porque muitas vezes até não tem raiva, não sente raiva. Porque a raiva, ela vai detectar para a criança o que ela se sentiu chateada, ela ficou brava, né? E é normal. Agora, ensinou a lidar com essa raiva na infância. Mas aí você vê que muitas crianças falam assim, 2 coisas que minha mãe e meu pai precisam trabalhar. Meu pai, a raiva, e minha mãe, a raiva também. Então, eles dois, você veja, eles já conseguem reconhecer que a emoção muito difícil que os pais têm, né, de lidar é a raiva. Então, quando é o quê? Quando é contrariado. Sim. Então, você vê muito quando a gente pergunta o que deixa seu filho irritado. A gente faz alguns questionamentos no consultório e aí o pai coloca quando não é atendido, quando perde. Olha, de tantos pacientes que eu atendi nesses 13 anos, eu posso dizer que essa resposta sempre é a mesma. Meu filho não gosta de perder, quer ser sempre atendido. Mas quem é que não quer? Você não quer, não? Eu quero ser sempre atendida. Olhe a bola de neve, se o pai diz sempre sim e atende às necessidades da criança. Não sabe tolerar a frustração, de repente não sabe lidar com a raiva, porque aquele momento deu raiva, ele não teve o que queria. E vem a birra, e vem o reforço da birra. Tome, isso aqui, tome, filho, vá, se acalma. E aí os pais chegam totalmente perdidos, com a birra totalmente reforçada. Como é que eu faço? Porque eu não consigo, porque a criança manda, ela quer, eu não consigo, ela cai no chão, ela faz aquela birra, né? E começou o quê? Foi ensinado lá, olha a importância do não. Foi ensinado para aquela criança, porque ela não podia fazer aquilo. Né? Que não pode, e não atender totalmente às necessidades da criança. E aí a gente vai para a questão dos pais superprotetores, Tâmara. Sim, aquele que não permite que a criança vivencie, né? Que ela erre, que ela caia, que ela levante, que ela brinque, que ela brigue, que ela vá lá e resolva, né? Inclusive pela criança. Resolve pela criança. Então, a criança fica, porque ao meu ver, inclusive eu falo muito isso no consultório, a criança fica sem uma pele, como se essa pele não existisse, só existisse antes dessa
né? A depois dessa. Então, imagine você aí, quando você tem uma ferida. É aquela pele que fica exposta. É aquela pele que tudo que atinge vai doer mais. Porque se eu tivesse uma ferida aqui e topasse nessa ferida, eu ia sentir mais. Mas quando a gente adquire, que eu até brinco, o policial, ele vai pra rua sem um colete. A criança não tá tendo esse colete para se proteger desses tiros da vida, né? Esses desafios. E no momento que estiver sem os pais na escola? Se não tem esse colete desenvolvido, que é a autoestima, é a autonomia, é a autoconfiança, é você deixar que a criança erre para ela sentir assim, olha, sou capaz de acertar também. E com o erro eu sou também capaz de melhorar, porque é isso que eu digo. É diferente de perfeição. Porque perfeição machuca, perfeição adoece o ser humano, perfeição prejudica. Não existe. Não existe, isso mesmo, adoece. Agora, aperfeiçoamento eu acho muito importante, porque assim, a criança pode ter tirado 2 numa prova, mas se ela melhorar aquele conteúdo, se ela aperfeiçoar, se ela se esforçar, ela pode tirar mais e mais. Mas hoje eu vejo, inclusive, adolescentes, porque é muito, né, Sâmara, você tá na área escolar. Eles se cobram muito. Muito. Eles se cobram muito. Essa perfeição. A perfeição, isso. E quando eles têm pais autoritários que exigem, que cobram ainda mais, eles não sabem lidar com aquela ansiedade. O medo é maior. Sim. Aquela ansiedade normal, que é o medo diante de uma prova, se torna uma ansiedade patológica no ponto que ele pensa no pior, né? Se eu tirar uma nota baixa, o que meu pai vai falar? O meu pai ameaçou. Então vai aumentando ainda mais aquela autocobrança que a criança já tem. E um medo que gera pânico, que gera algo muito maior, né? Porque o medo de ansiedade, isso. Porque o medo é saudável. Quando isso passa, né, desse nível esperado para sobreviver na sociedade, né? Porque o medo é proteção, protege a criança, né? Então, uma coisa que eu sinto muita falta é de fazer realmente uma psicoeducação com muitos adolescentes para ensinar que é normal ter ansiedade, que é normal sentir o medo, porque eles já têm o medo de ter aquela ansiedade, que para eles não é normal. Para eles, se tiver uma ansiedade diante de uma prova, eles vão ter uma crise, porque a crise já é uma palavrinha que está na boca, né, de todos os adolescentes. A tia, eu tive uma crise, Quando, às vezes, não é uma crise, às vezes é um coração acelerado, né? Que até a gente sente antes de dar uma palestra, que é totalmente normal. E eles já entram naquele pensamento de que o pior pode acontecer e aí vai. Então, eles já têm um acesso à internet, muitas vezes sem limite. Sim. E aí eu entro num ponto que você falou em relação à perfeição. E buscam uma perfeição que não existe, né? Eu dei uma risadinha naquela hora, porque realmente é uma perfeição em relação ao corpo, em relação ao cabelo também. E isso gera, além da ansiedade, a questão da baixa autoestima. Então, é uma realidade hoje, quando você falou no contexto de hoje, é uma realidade que a gente não vivenciou, que está sendo nova, muito nova para os pais. Eles não estão sabendo lidar com essa nova realidade. Então, são meninas, principalmente, adolescentes, né, que buscam uma perfeição que não existe, né, que geram também uma ansiedade. Então, olha a bola de neve que eu falei, que vem a questão das competências socioemocionais que não foram ensinadas desde o período da infância, então chegam na adolescência despreparadas para todo esse contexto que a gente está vivenciando hoje. E aí eu pergunto, será que o nosso filho, nesse contexto que a gente está falando, o seu filho aí, ele vai estar protegido ou ele vai estar desprotegido? Talvez vira, né? Muda. Aquela super proteção que eu desenvolvi na infância vira para uma criança, um adolescente desprotegido. Então, não é atendido, porque eu sei que o cuidador, o pai, a mãe, né, os cuidadores, eles querem fazer com que a criança se dê bem na vida, porque eu acho que todos os pais se esforçam para fazer o melhor para os seus filhos, mas o melhor não é o melhor. Não é o melhor, que esse melhor da superproteção vai causar o quê? Um menino, né? Uma menina desprotegida e, inclusive,
uma menina, uma adolescente, procurando isso mesmo, Samara. No Instagram, a gente só vê o quê? Momentos felizes, a pessoa só mostra que tá viajando, a pessoa... E ninguém mostra, parece até contos de fadas, né? Era uma vez e eles viveram que felizes para sempre. É. A gente sabe que não é a realidade, até porque o quê? Ser, né, ser casada, né, desenvolver, assim, eu que tenho, assim, muito tempo com meu esposo, eu penso assim, é um desafio, não é inventaram dizendo, eles viveram felizes para sempre. Não existe muita sabedoria, muita paciência, né? E muitas outras coisas, né? Porque assim, se eu for citar, vai ser uma lista, né? Que vai... a gente não vai ter hora para terminar esse momento aqui, desse bate-papo maravilhoso. E que o objetivo, como sempre foi... Gente, eu acredito muito, né? Vocês que estão aí, eu acredito muito na possibilidade. Inclusive, eu sou, assim... Samara veio como um presente na pandemia, né? Antes de chegar a pandemia, eu conheci... Samara, e assim, ela sabe, né, mas eu vou reforçar aqui, a minha admiração por ela, enquanto profissional e ser humano, principalmente ser humano, que é isso que me atrai nas pessoas, é essa capacidade, a sua, de ter essa sensibilidade, e assim, Samara, eu quero, tá sendo o primeiro bate-papo, né, com ela, porque eu realmente quero agradecer, né, esse tempo que construímos essa relação e assim, o quanto você é importante para mim, o quanto você me ensinou, né, ter essa parceria, né, e essa amizade saudável, né, essa que troca essa que troca, tem, que é muito essa boa, troca, muito você é muito incrível e assim, e você parece que foi uma união, inclusive a gente brinca, porque eu sou Tâmara e ela é Samara, e a gente brinca, tem gente que quando eu não tenho horário eu falo, mas vá pra Samara, ou quando ela não tem, ela vá pra Tâmara, mas a gente brinca dizendo, só mudo, eu brinco, né, na verdade sou eu que brinco, só mudo o T, aí fica o S e aí você vai estar nas melhores mãos também. Mas em que sentido? A gente casou muito assim nessa relação profissional também de amizade, por quê? Porque o que não é feito na infância vai repercutir diretamente na adolescência. Inclusive, eu trouxe a Super Infância, não sei se vocês conhecem, mas é gratuito a Super Infância, vocês podem ter o link dela. Por que super? Gente, super é o simples. Eu coloquei o super aqui, mostrando que é importante a criança ter uma super infância. Por quê? Porque eu dei muita ênfase no simples, naquilo que muitas vezes a gente não dá o valor, mas que vai se tornar super. Eu lembro de tantas coisas que aconteceram na minha infância, né? Meu pai não tinha condições, meu pai fez uma gangorra com tronco de coqueiro. E até hoje, essa imagem, eu brincando nessa gangorra, foi tão significativa para mim e N outras oportunidades. Porque, assim, a gente não precisa de muito dinheiro. A gente precisa ter uma consciência de quanto é importante. Claro que dinheiro a gente não vai dizer que não é bom. Ajuda, né? Promove muitas coisas, né? Viagem, momentos muito especiais. Mas o que fica mesmo na hora daquela tempestade, sabe, Samara? Na adolescência, quando eu termino um relacionamento, o mundo não caiu. Essa árvore não caiu. Ela só envergou um pouquinho e depois ela volta, como você disse, né? Não tem problema ficar triste, mas como é que eu vou lidar com essa tristeza? Você que está na área escolar, né? Você tem um contato muito, muito bom com esses jovens, né? Esses adolescentes, e deve sentir, né? De não querer sentir emoções. Sim, é importante. Essas memórias afetivas que você falou, é muito importante na construção, né? Da identidade da criança, do adolescente, muito importante mesmo. E é importante a gente trabalhar essa habilidade socioemocional, não só na escola, porque as escolas já estão trabalhando, é tão fundamental que já estão... muitas escolas já estão desenvolvendo projetos, né, para trabalhar essas habilidades nas crianças, mas é fundamental também, como a gente está conversando aqui, o apoio da família. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a escola não consegue sem a família. Sim. Minha experiência eu visualizo, né, o meu olhar, enfim, eu visualizo que as crianças que têm, né, estão preparadas, desenvolveram a autonomia durante a infância, estão preparadas para a resolução de problemas, identificam os sentimentos e aprenderam a expressar através de uma escuta ativa dos pais.
elas têm menos dificuldades em relação à aprendizagem. E quando têm dificuldades, elas superam de uma maneira mais saudável, compreende? Elas buscam ajuda, elas buscam desenvolver estratégias, elas não desesperam, elas não têm crises de ansiedade a ponto de uma autolesão, né, para de repente aliviar o que estão sentindo, porque não sabem lidar com aquela emoção. Porque Sim. o que é autolesão? É isso, é não saber lidar. Né? E se a gente ensinou a lidar com essa emoção que lá na infância, né, eu aprendi que é normal ter a tristeza, que a ansiedade é normal, que ter medo é normal, mas que eu posso lidar com isso. Né? Que se eu não souber lidar com isso, eu vou buscar a ajuda de um adulto, eu vou buscar a ajuda dos meus pais, eu vou buscar a orientação da psicóloga educacional, enfim, eu vou buscar saber porque eu não estou conseguindo sozinha. Mas não, se a criança não é ensinada, na adolescência, ela desorganiza a ponto daquela emoção não ser suportável, dela achar que aquele problema não vai acabar. Entende? Ela não vê adiante. Olha a diferença. Eu tô sentindo, eu sei que a tristeza é normal, mas eu sei que vou ficar bem. Eu sei que isso vai passar. E isso é ensinado desde a infância. Sim, sim. Inclusive, quando você traz essa questão do se cortar, né, dessa autolesão, da automutilação, você traz... eu já ouvi muitos falarem assim, é porque a dor... Eu tô sentindo uma dor interna, eu quero aliviar, então eu preciso sentir uma dor maior, uma dor aqui, que eu consigo esquecer da dor de dentro, né? Essa situação. Dentro, a pessoa não validar esses processos. Inclusive, você pega também alguns pais que trazem uma necessidade muito grande, Samara, de validação somente pela parte de notas. E assim, parece que o mundo gira em torno de uma nota. Quando na verdade da cobrança, e quando na verdade, eu não sei se vocês esqueceram, mas a gente passou por um momento muito forte da pandemia e eu não sei se vocês estão lembrados, mas o que ficou muito em evidência foi a convivência, a falta dessa convivência, de um abraço, né, de estar em contato, porque o medo era tão grande da morte que a gente perdeu muito isso. E aí a gente chega nesse cenário, né, atual e você pensa, onde é que vai parar, né? As pessoas esqueceram daquilo que vivenciaram, o quanto a inteligência emocional, a parte emocional, porque inclusive muitos adultos seguraram muito, não trabalhar correndo, minha vida era super ativa. Quando teve que desacelerar, não aguentou a dar conta do lado emocional. Então a gente tá falando, inclusive, Samara, a gente pensa assim, poxa, mas é um custo, né? Você buscar um psicólogo hoje, o custo é muito. Sim. É algo mensal e outra, não é de uma hora para outra. Você leva uma criança agora e um adolescente, não é de uma hora para outra que você consegue dar o processo, fazer a alta, né? A partir de agora você já consegue. Não é tão assim. Mas quando a gente faz isso na infância, a gente consegue botar na base. É como se eu estivesse fazendo uma casa e no cimento eu já estivesse colocando os ingredientes importantes para sustentar aquela casa. Sim. Só que o que acontece? Quando chega na adolescência, aquela casa lá tá com um murinho, tá não sei o que, já tá crescendo, viu que foi cimento misturado com areia, mais areia do que cimento, não sustentou a casa. E aí eu vejo muitos relatos de adolescentes falando bem assim, meu pai só quer que eu tire 10. E não vale um 6 não, um 7? Assim, porque eu acho que tem que passar e tem que passar sendo o melhor. Mas o melhor não é saber se relacionar, é saber se equilibrar, é saber lidar com as emoções, aquelas difíceis e aquelas, né, no período que a gente tá tão triste, aí tá querendo ir no cantinho, tá querendo ficar mais no seu quarto e respeitar esses momentos. Não é isso. Você vê seu filho conseguindo se relacionar com a turma, brincando, e aí os pais, quando não tem essa nota do esperado, eu vou tirar o celular. O celular é o melhor amigo hoje das crianças, você percebe muito isso. Não, o PC é aquele jogo que eu converso com todos os meus amigos, mas eu não tenho esse contato, que tanto foi desejado que acabasse a pandemia para que a gente voltasse a não usar máscara, que eu pudesse ver o seu sorriso, você ver o meu, a gente conseguisse, né, se encontrar, tomar um café, enfim. E hoje você vê as pessoas esquecendo. Por quê? Porque elas estão aceleradas. Aí eu volto.
como, Samara, ensinar se eu não estou bem? Gente, eu tô tocando muito na parte do cuidador e Samara tá trazendo muita ênfase nessa parte das habilidades socioemocional, porque realmente ela fala desse cenário que a criança precisa adquirir, mas ela já deixou bem claro, inclusive a gente sabe isso no consultório, que quem vai ensinar é o adulto. Sim. E o adulto precisa ter esse norte. Se eu não sei, se eu não tenho um mapa na mão, eu não sei como chega na Praia do Forte, eu não vou chegar, eu vou chegar em Maceió, eu vou chegar no Povoado, eu vou chegar em Itapuranga, mas eu não vou chegar em Salvador. Por quê? Porque eu não tenho um mapa. Se eu não sei, se eu tô cega, você acha que eu vou conseguir direcionar meu filho? Muitas vezes é aquela história. Tanto a criança precisa reconhecer, preciso de ajuda, eu vou buscar, como os pais também. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Eu não consigo lidar com esse comportamento do meu filho. E eu vou buscar ajuda. E muitas vezes chega no consultório e os pais precisam de ajuda. Sim. Aí vem aquela velha historinha, né, do avião. Você coloca, se o avião cair, enfim, sim, você coloca primeiro. Da máscara, gente, da máscara, é mesmo. Que todo mundo... A gente quer botar no filho, né? Isso. E tem que botar em si. Mas em si mesmo. É autocuidado. A gente tem que estar bem para cuidar de alguém. Sim. E muitas vezes os pais não estão. Mas dê uma ênfase, deixa uma ênfase isso. Você está se cuidando? Você tem esse autocuidado desenvolvido? E muitas vezes vocês estão naquele acelerar, né, do trabalho para casa para o trabalho, e não se permitem, de repente, fazer uma atividade física, que a gente vai para qualquer médico hoje em dia já é recomendado. Já. Eles, Tem um tempo para você, né, um tempo de autocuidado, um tempo de reflexão, um tempo de meditação, enfim, de acordo com o que você goste. Sim. Né, porque muitas vezes o adulto chega no consultório e nem se conhece. Eu pergunto, quem é você? Né? E a descrição fica tão difícil. Sim. Né? E depois que a gente entra num processo de autoconhecimento e que pergunta novamente, quem é você? Peraí que eu não estou conseguindo copiar. Enfim, eu gosto disso, não gosto disso. Quando eu não gosto, eu lido daquela maneira e eu não sabia reagir. Porque o autoconhecimento é isso. Muitas vezes o adulto não sabe. Por que o adulto não sabe? Porque não foi ensinado. O adulto já foi uma criança. Sim, tem uma criança dentro dele. E ninguém ensinou para ele. O que você ensina com uma escuta, com uma orientação? A criança se perceber, a criança saber o que gosta, o que não gosta, como lidar em determinadas situações. Então, o processo de autoconhecimento ele é contínuo durante a vida inteira. Mas, muitas vezes, o adulto nunca nunca se perguntou quem sou eu. Vai só vivendo naquele atropelo da vida. Sim. E das exigências, né? O dia todo. O que eu preciso, todo qual dia. É o meu objetivo, e eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar isso e aquilo, e não tenho tempo pro meu filho. E muitas vezes chega em casa... E vai pro celular também. E aí eu volto naquela questão, Tâmara. Por menor que seja o tempo que você tire meia hora para brincar com seu filho, você já vai criar memória afetiva com essa inclusive, criança. Quando fala do brincar... quando fala do brincar, é interessante. Quer mais água, Samara? Quando fala do brincar... Obrigada. Gente, eu sei... Muitos dizem, sabe, Samara, assim... Não, brincar não gosto. Não, Tâmara, não boto pra brincar, não. Porque eu não gosto. Isso pra mim, Tâmara. Então, não gosto. Gente, mas tem alguns truques, ó. Cabra cega sempre funciona. Você fecha os olhos e você fica tentando encontrar seu filho, mas aqui você já tá descansando seu cérebro. Olha, cadê você? Eles amam. Cabra! Aí o outro fala cega. E aí você brinca nessa relação cria muita memória afetiva. Outra, esconde. Gente, vai pra debaixo da cama, né? E deita lá um pouquinho. Daqui a pouco seu filho faz aquela surpresa. Achei você! Vem como é que eu posso dizer? A serotonina, né? Sabe o que acontece muitas vezes? O eu não gosto, né? Se transforma no gostar de brincar, no se perceber, lembrar da própria infância. E aquilo também te faz bem. É um momento prazeroso. E muitos descobrem isso, porque vão esquecendo ao longo do tempo. Vão esquecendo. Inclusive, quando você fala que essa questão da inteligência emocional é algo que precisa ser desenvolvido, todos os dias a gente precisa botar em prática. Eu faço uma relação, né? Trago a relação com a academia. Se como ela é ingrata, você já malhou, você malha, você vê assim que ela é ingrata. Em que sentido? Você malha um mês
passa não malhar, ou você passe 2 dias sem ir pra academia, você já vê seu corpo indo, né, pra um lugar que você, poxa, tô sedentária. E aí, o que acontece? Eu agora, depois de, eu acho que tem, 18 anos que eu tô com meu esposo, né, e aí ele comentou, tem 18 anos que você que você diz, não promete não, porque eu não prometo pra ele nada, assim, de corpo, né, e ele fala, tem 18 anos que você diz que vai malhar, que vai cuidar de você. Gente, mas a academia, eu digo pra vocês, tem 5 meses que eu tenho malhado todos os dias. E eu digo pra você, os primeiros 4 meses, foi 4 meses de conhecer o meu corpo e ver quanto ele é capaz. E eu digo pra vocês, não foi fácil não, porque indas e vindas, tipo, não ficava, tipo, nesse tempo todo da vida que eu penso assim, na adolescência eu comecei a malhar, né? Porque a gente vê que a musculação, todos os médicos que a gente vai, não diz assim, faça uma corrida, faça uma pula-corda em casa. Não, academia, porque os benefícios da musculação é muito importante. E aí eu tô trazendo isso, porque eu comentava assim para o professor, não, hoje eu vim arrastada, não, professor, hoje foi muito difícil. Ele olhou e falou, Tâmara, se fosse fácil, a academia tava cheia de pessoas com corpo preparado. Eu não digo corpo perfeito, porque não existe, mas existe, eu consegui, inclusive, recentemente, eu falando com um amigo nutricionista, ele me mostrou imagens de idosos que não malham e idosos que malham. A diferença é gritante. Você se preparar para a velhice. Você também se preparar para ter esse corpo saudável, né? E a gente vai esquecendo, né? Tanto que ao longo do tempo a gente vai, né? Envergando. Então, o que a gente tá fazendo nessa questão desse autocuidado? Autocuidado, que não faz bem só pro corpo, né, Tâmara? Que não faz. Mente, e outra? É a liberação da serotonina, Sim, da endorfina, o quanto dopamina. vai te fazer bem no dia a dia e mais disposto para brincar com sua Isso, criança. mais disposto. E outra coisa, você chega melhor em casa. Você chega melhor. E eu digo pra você, não ache que você vai estar estressado e você vai conseguir lidar com a birra do seu filho. Você vai conseguir lidar com uma explosão de raiva. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Inclusive, Letícia, eu chateada, e ela disse, mãe, eu não tô entendendo porque você tá tão chateada. Olha, veja a capacidade de uma criança olhar para o adulto e o adulto entender que não é desrespeito, é que ele não tá entendendo mesmo. E você olhar e falar, ô filha, desculpe, eu realmente tô descontando em você. Você tocou num ponto aí importante, que acontece muito, né? O respeito à criança. Sim. Vou começar assim, porque muitas vezes a criança dá uma opinião que é a respeito do que ela está percebendo, do que ela está, né, observando em relação ao seu sentimento. Mas você sabe o que disso, meu filho? Não, né? Você não tem o direito de estar conversando. É minha vida, cala a boca. Isso acontece muito. Né? E o que acontece quando os pais falam dessa maneira? Eu costumo dizer assim, que fecha a portinha do diálogo, né? Porque é a importância da escuta, mas é a importância de uma escuta ativa, respeitando o que o seu filho diz. E se você não concorda com alguma coisa, você oriente sem gritar, sem esbravejar. Porque se ele perceber que é um não da sua parte, que você não concordou e que você agiu de uma maneira agressiva e não assertiva, ele não vai te buscar para conversar com você na próxima vez. E chega na adolescência, eles falam no consultório assim, eu não quero, né? Eu não quero conversar, eu não quero que você chame meu pai, Exatamente. eu não quero conversar com ele. Eu não quero acabar com esse bloqueio, eu tô bem assim. Eu tô bem assim, já fiquei, eu tô bem assim, eu já fiquei bem. Agora, quero. olha, lembra o seguinte, que essa escuta, né, ativa, uma escuta paciente, uma escuta respeitosa, é diferente, gente, de você permitir tudo, viu? Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Não, meu filho não vai me amar mais. Não, ele precisa respeitar você. O respeito é amor. Então, você vê assim, né? Respeito, que a criança, limites, não, respire, isso. se acalme. Não, você quer isso aqui. Não, você não quer, você não vai ter. Mas eu tô aqui para te ajudar a lidar com essa situação. Se acalme, eu tô aqui, abraça. Pode ter esse cuidado, mas assim, permitir que ela ganhe aquilo que começou, aquilo tudo... a amiguinha tá a amiguinha me maltratou, mamãe fez isso, chega lá, liga pra mãe, ó, fulana fez isso com minha filha e não tá certo, então resolva, peça amanhã pra ela falar enfim, faz a mediação, e quando na verdade quer resolver e quer tirar o sofrimento,
Chega na adolescência, ela vai sofrer e a mãe não vai estar ali para tirar o sofrimento. Porque sofrimento não tira, sofrimento se entende. Sim. Se entende dentro. A gente precisa entender o sofrimento. Por que eu tô sofrendo? Se eu tô sofrendo é porque alguma coisa precisa ser vista, né? A gente precisa analisar. Você vai tirar o sofrimento daquela situação, né? Que é um sofrimento que pode ser resolvido facilmente, dizendo não, acolhendo, orientando, conversando a respeito, falando o que é certo e errado. Mas lá na frente, como é que vai ser quando a criança estiver despreparada para lidar com determinadas situações? Quando ela não conseguir enfrentar, quando aquele sentimento, aquela emoção for tão grande que ela não vai conseguir nem pensar em como resolver aquele problema, porque vai estar totalmente despreparado. Então, por isso que eu costumo dizer, Nata, paizinho, o que você vai ensinar para essa criança agora? Vamos pensar direitinho o que a gente vai ensinar agora, para lá na adolescência, né, ela está mais preparada, mesmo que ela precise de uma ajuda, de uma orientação, mas não vai ser, como você falou, aquela casinha de areia que vai desmoronar. Não, ela vai continuar aprendendo, entrando no processo de autoconhecimento para se tornar um adulto saudável. Porque muitas vezes a gente recebe os adultos lá e quando a gente vai, né, para a história daquela criança, daquele adolescente, a gente percebe que foi lá no início, né, que deveria ter sido ensinado para aquela criança e que, de repente, lá na frente, o problema emergiu, apareceu de uma maneira mais... veio à tona, né? E, inclusive, você trouxe aí vem... Logo no início, a gente falou que não tem receita de bolo, né? E aí, Sâmara trouxe um processo que a gente faz muito em consultório, né? Ensinar os pais, né? A pensar, o que é que você vai fazer, pai? Pense aí, vamos pensar. E aí, o pai fala assim, o que é que eu acho que ele até pensa, né? Gente, eu não vim pensar nada da minha vida, eu só vim que você me diga o que eu tenho que fazer. Exatamente. Mas, não é? Ou às vezes já chega perguntando o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. Isso. E a gente vê um imediatismo, né? Porque, por exemplo, eu mando uma mensagem pra você... Você demora 1 minuto, 1 segundo e... Não, Sâmara tá chateada comigo. O que aconteceu? Então, assim, esperar. Sim. A gente tá sendo treinada o tempo todo a tudo muito imediato. E a gente tem que frear isso, porque não vai ser saudável. Não vai ser saudável esse imediatismo. Então, não, eu tô vindo aqui porque quantas sessões você resolve isso? Sim, eu tenho bola de cristal, é mágica. E aí, pra você conhecer ainda aquela criança, né? Aí eu pergunto, pai, mãe, vocês conhecem sua criança? Seu filho. Conhecem. Porque cada criança... Quando eu falo que não tem receita de bolo, Tâmara, porque a gente tá falando aqui de habilidades sociais, de como reagir a determinada situação, enfim. Mas cada criança nasce com um temperamento. Sim. Às vezes, a maneira como eu lido, se eu tenho 2 filhos, por exemplo, a maneira como eu lido com um filho não vai ser a mesma que eu lido com outro. Por quê? Porque ele vai reagir de uma maneira diferente, de uma forma diferente. O temperamento é diferente. Então, é importante não só a criança se conhecer, porque vai começar como? Você conhecendo a criança, você conhecendo o seu filho. A partir do momento que você conhece o seu filho, você vai poder orientá-lo melhor. Você vai respeitar o que ele gosta, o que ele não gosta, dando limites, claro. Compreende o que eu estou dizendo? Compreendo. E é nessa busca de conhecer o filho, de não querer as coisas prontas, mas o engajamento, né? Que a gente cobra muito para as crianças. Será que ela está engajada nessa brincadeira? Será que ela está envolvida? Será que ela está aqui comigo? E aí a gente pensa, a brincadeira você conhece seu filho? Você sabe? Ou é só fácil assim, eu compro as coisas que ele quer, mas eu não conheço ele. E aí você não sabe, você cada dia que passa, você vai ficando mais distante dessa relação. Né? Então, assim, se você não me conhece, como é que você pode opinar alguma coisa nessa minha vida? Né? Então, será que... Diga. E o quanto é importante, eu lembrei da questão dos pais superprotetores, você falando, o quanto é importante você conhecer seu temperamento de repente da sua criança, introspectivo, né? Se ela realmente já tem dificuldade de expressar. Sim, aquele mais lento, né? Até de receber essas emoções. Olha, né? O quanto é importante você perceber e você já orientar, já trabalhar nesse sentido. E se precisar de uma orientação, buscar uma orientação para trabalhar essa habilidade que você percebeu que sua filha tem um temperamento que tem mais dificuldade a engajar com outras crianças, a interagir. Sim. Compreende a importância? Sim. Porque a partir do momento que você conhece, você vai ajudar
ela a se conhecer e tudo bem ser introspectiva, mas como ela vai lidar em determinadas situações, Sim. como você vai estimular essa criança de repente a conversar com outra, a fazer amizade. Sim, inclusive, Entende? e nesse respeito até de entender assim, uma criança que é tímida, ela vai ficar falante? Ela vai ser aquela, oi, tudo bem e tal. É o jeito É o dela. jeito dela, mas saber lidar, né? É desenvolver nessa criança um Sim, repertório, que ela sim. saiba lidar com as situações e que não crie aquele pavor, aquela crise que muitos adolescentes E aí eu trazem, né? pergunto, se a criança nasce com esse temperamento e tem pais super protetores, Tâmara, É verdade. né? Se Vai é uma sempre criança que não foi acolher, né? trabalhada Vai sempre- na infância e que de repente tem reforçar. dificuldade de fazer amizade em sala de aula. Vai querer tudo rápido, né? Vai querer aquilo que o pai superprotetor fez, né? Vai querer que seja tudo também muito rápido. E o que é que essa criança, vou ainda mais longe, o que é essa criança que está se sentindo ali excluída de repente porque não se sente capaz de fazer amizade, que pensa que se for falar alguma coisa vai falar besteira, ela está ali no cantinho dela, quieta, se sentindo só. O quanto isso vai interferir na aprendizagem? Sim, vai interferir na aprendizagem e outra questão, né? É muito as pessoas, os cuidadores, né? Pais, a gente fala muito dele, a gente tá falando muito do adulto, porque é o adulto que tem essa responsabilidade. Quando a gente escolhe ser mãe e pai, a gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente não pode chegar como a gente pega um produto, não gostou e a gente manda, né? Pelo correio. Não existe isso. Por isso que a gente tá tocando muito nessa questão do pai, né? Se perceber e se olhar. Não é uma pressão para vocês, até porque a gente sabe que o quanto é difícil também, né? Que ser a gente mãe, não acerta sempre, às vezes a gente precisa de ajuda também. Não acerta sempre e a gente tem que se respeitar, Sim, inclusive, né? sim. A gente tem que começar com respeito consigo mesmo. Então, a gente entende que esse cenário, quando você fala das questões das dificuldades de aprendizagem, não, as mães, os pais, quem chega no consultório já pergunta assim, o que é que ele tem? Mas aí você vê, mas assim, tão banal. É falta de rotina? É porque não tem autonomia. Não, porque eu mimo demais. Porque mimo, gente, não é amor. Quem mima, quem ama, não mima. Não faz tudo que a criança quer. Você já vai entrar num ponto importante, que é a questão do afeto. Sim. Né? Porque também não adianta você dar tudo que a criança quer se não reserva aquele tempinho para brincar, para escutar, para interagir, para conversar, para orientar, para criar memórias afetivas, né, com aquele carinho. Porque, infelizmente, eu recebo muitos adolescentes que não têm uma memória afetiva. E aí o que é que vai sustentar quando tem uma crise, né? Né? Sim. Que recordação vai dar fôlego para viver? E aí a gente parte para um processo de autoconhecimento, né? Para ele, de repente, descobrir o que ele gosta, descobrir o que brilha os olhos, os sonhos, enfim. E voltar a ter aquela vontade de viver. Sim, sim. E aí a gente pensa, aqueles pais, né? Parabéns, né? Para aqueles pais, mãe, pai, cuidadores, que separam esse tempo, que a gente também tem que parabenizar, né? Aqueles que cuidam dos filhos, que dedicam esse tempo, que hoje eu acredito muito mais, porque, como Samara disse, a realidade da gente não é aquele tempo todo para um filho. Se você precisar trabalhar o dia todo, vai ter que trabalhar mesmo. Agora, que você tenha, né, essa consciência, você tenha esse domínio, não é o controle, viu, gente? Porque tem pais também super controladores, você ter o controle de tudo e querer tudo de maneira muito perfeita. Você vê aí que a gente tá pensando em alguns pontos. A gente tá parabenizando aqueles pais que se esforçam em dar esse tempo de qualidade, né? Porque esse tempo de qualidade que vai criar aquela memória, não é o tempo todo, né? O dia todo, aquele pai... Impossível, né? Impossível, que não existe. Mas aquele pai que tenta fazer tudo, mas eu tô presente, mas não, eu tô a tarde toda com eles, tô no celular.
Tô a tarde toda em casa, mas tô trabalhando. Tô a tarde toda, mas tô, né, fazendo mil e uma coisa. Não, é esse tempo que Samara falou, esse tempo que é pouco, entre aspas, mas que gera uma memória significativa, né? Por exemplo, você separar um dia de sexta-feira, uma vez no mês tem cinema no meu quarto. Não tem tantas crianças que querem dormir com seus pais, né? Tem crianças que têm dificuldade de sair da cama, que na verdade nunca nem era pra chegar na cama dos pais, né? Porque é um momento de marido, esposo, homem e mulher. Mas eu entendo que algumas mães querem ter esse momento logo no, né, quando a criança tá o bebê tá amamentando, aquilo tudo de dar proteção, de proteger seu filho, eu até entendo, mas o que acontece? A criança, como você acabou, quando você disse do banho de Davi, né, que ali ele começa a se perceber. Quando a criança tem o quarto dela, ela começa a se perceber. Então, assim, será que você, pai e mãe, tá separando o seu momento de casal também e dizendo assim, ó, você tem o seu quarto, você tem que ter o seu espaço, porque chega uma hora, Samara, não sei se você tá vendo assim, eu acho que vocês em casa, eu espero que a gente tenha despertado isso em vocês, o quanto isso é valioso que a gente tá falando. Isso é muito importante para os pais ficarem atentos, né, a essas dicas, né, essas orientações, esses direcionamentos. Porque aí depois fala, não, Tamara, tem TDAH. Não, Tamara, eu acho que tem dislexia. Não, Tamara, eu acho que tem isso, eu tenho aquilo. Porque eles já vêm, eles pesquisam no Google mesmo, eles já vêm assim. Não só as crianças, né? Não só as crianças, porque os pais querem encontrar o defeito. Qual o defeito? E Samara, às vezes, não é um diagnóstico que vai fazer a diferença, né? Não é o diagnóstico, é a disciplina, é a rotina, né? No dia a dia. O que é o diagnóstico, senão várias características só para colocar um rótulo, de certa forma, ali, mas o que a gente vai trabalhar? Aquelas características que tem que ser estimuladas. Aqueles comportamentos. Tem que ser orientadas em casa, que precisa da participação dos pais, né? Para que, de certa forma... Desenvolva isso. Então, um rótulo, né? Não vai, então tem isso, então vai resolver. Então, o que é um rótulo? Algo taxativo. Algo que determina, né? Aquilo. Então, eu sou aquilo e pronto. Não, meu nome não é mais Tamara, meu nome é TDAH. Né? Então, olha que brutalidade, né? Criar agressividade. Quando, na verdade, você olha para aquela... Não, aquela turminha ali é do TDAH, aquela da... Não, gente, aquela turma são crianças que têm necessidades, que elas precisam ser atendidas, por isso que elas precisam ser respeitadas. Olha o respeito, novamente. Eu costumo dizer que todos nós temos limitações. Muito, né? Porque nós não somos perfeitos. Não existe rótulo. Imperfeitos. Como eu falei, é para reunir uma determinada quantidade de características para que a gente possa trabalhar em prol desse rótulo, enfim. Mas tem TDAH por quê? Porque tem aquilo que tem que ser trabalhado. Limitações eu tenho, você tem. Então, o que a gente tem que estimular? Né? E aí a gente volta para o ponto. A autoobservação e a observação da criança. Né? Não é simplesmente dizer, não, o que ele tem. Não. O que ele está sentindo? O que ele falou para mim? De que maneira eu posso ajudar? Né? Eu lembrei que acontece muito em relação aos estudos, isso, né? Tirou nota baixa, não estuda, não pode. Mas chegou para a criança, olha, meu filho tirou nota baixa. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Qual a dificuldade que você tem nessa prova que você teve? Como é que eu posso ajudar você? Como é que a gente vai lidar com essa situação? De que maneira a gente vai resolver? O que você está ensinando fazendo isso com o seu comportamento? Você está ensinando para a criança que ela pode resolver, que ela teve a dificuldade, mas que ela pode buscar uma solução. E o que você vai ensinar para essa criança se você chegar esbravejando, gritando, eu quero uma nota boa? A dificuldade, a não aceitação de que existem essas falhas, né? Inclusive, eu quero agradecer muito, né? Eu tô hoje agradecendo muito, viu? E quero agradecer, né, a essa pessoa, assim, que eu admiro há tanto tempo, que é Tito, né, meu esposo. Por quê? Porque, assim, quando Samara disse essa questão de nota, você vem com o cérebro masculino muito diferente do cérebro feminino, né? A gente tá trazendo algumas características do feminino quanto do masculino. E, assim, parabenizar ele a tantas mudanças que ele tem feito, porque nós temos 2 crianças, né? E são diferentes, muito diferentes. Então, assim, ontem ele teve uma atitude, né, com a nota baixa, e ele falou bem assim, filho, eu tô orgulhoso de você, porque você se esforçou
E ele disse, e assim, eu falo muito assim, me emociono, porque nós somos seres humanos. Nós temos uma realidade em casa. E eu, como psicóloga, né? E mãe, e mulher, e ser humano, pra mim, eu acho que, assim, o que eu falo aqui, eu tenho que colocar em prática em casa. Eu acho assim, não tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Não existe comigo. Claro que eu não busco ser psicóloga em casa, fato. Mas eu sou uma mãe que tento colocar em prática aquilo que eu ensino. Fato que a gente erra também, muito. Mas a gente busca melhorar, se muito. Precisa, a gente busca orientação. E tem momentos que tá muito difícil. Então, assim, essa postura dele, de olhar pra nota e falar assim, olha, Davi, papai também já tirou nota baixa. Você tirou, inclusive, 0. Mas eu buscava saber o que eu preciso melhorar. E você, filho, eu tô com muito orgulho de você. Olha uma coisa tão bonita. Olha o quanto isso é importante. Essas palavras são importantes. Porque não é a nota. Ele quer entender, ele quis entender, inclusive, ele falou assim, Davi, teve a pandemia, mas a gente pode pensar assim, que não vai ficar usando. Até Davi falou, não, eu não quero ouvir essa desculpinha não, que foi a pandemia, que eu não estudei como deveria. Ele mesmo disse assim, que isso não era desculpa para ele. Mas a gente tem que entender que alguma coisa, como você me disse, quando você estava dizendo, por que você acha que aconteceu isso? E quando analisou com a psicopedagoga, o que percebeu? Que foi falta do conhecimento. O conhecimento não estava consolidado. Porque vocês sabem, gente, claro que alguns não sabem, outros sabem. Para a gente memorizar algo, tem passos. Tanto que a gente faz por repetição. A gente lê agora um artigo, um parágrafo, aí daqui a pouco eu quero explicar para a Sâmara. Aí daqui a pouco Sâmara diz assim, isso. E aí a gente começa a debater. Isso vai ficar muito forte na cabeça da criança. Existem diferentes maneiras de aprender. E a gente tem que ensinar para a criança diferentes maneiras. Perceber como ela aprende a ensinar para a criança, que tem várias estratégias que uma pode ser a que ela consiga se adaptar mais, assimilar melhor o conteúdo, porque ela está se conhecendo, ela está aprendendo sobre o mundo. Sim. Então não é cobrando, é ajudando, é compreendendo, é observando sua criança e ajudando também ela a se observar. Que aí também é o papel do psicopedagogo, viu? Sim. Inclusive, Faustiane também é uma pessoa muito querida, que tem me ajudado bastante. Hoje eu tô agradecendo. Também. Futura psicopedagoga, viu? Além de psicóloga, psicopedagoga. Tá amando a área escolar. Ama a área escolar. Ama. Se encontrou muito mais ainda, também, né? Também, porque muito eu amo mais a clínica também, então. É verdade. Então, assim, ela tá ensinando o quê? Pra Davi, o que aconteceu? Aprender. Como é que ele aprende? É por mapa mental? Exatamente. É lendo? É grifando? Como ele é que auditivo. Ele tem que copiar na sala para conseguir absorver o conteúdo, ou então ele viaja, vai longe. Isso. Enfim, é a questão do autoconhecimento, Tâmara. Que está envolvido na inteligência em relação emocional. a tudo. Quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente fala tudo que faz parte da vida da criança. A aprendizagem, né, eu toco nesse ponto a todo momento, porque a criança está a maior parte do tempo na escola, aprende e leva o dever para casa, enfim, que é muito importante, que interfere também na questão da autoestima, né, na questão dele se sentir capaz, o quanto ele se cobra e o quanto os pais devem ajudar nesse sentido também, né? Mas olhe o quanto essas habilidades interferem em relação a tudo. E o autoconhecimento é o primeiro ponto. É o primeiro passo, né? Passo, outra, a pessoa tem que se permitir e aceitar que precisa. Porque também não adianta você levar seu filho, né, adolescente, vai. Você não fez isso na infância. Quando, na verdade, na infância, a criança vai com a motivação do brincar. Olha que incrível, né? Ela vai porque ela acha que é a tia do brincar. Quando, na verdade, é a tia lá, a psicóloga, que não é tia, é psicóloga do brincar, ela está ensinando muitas habilidades que estão envolvidas no brincar. Então, quando a gente, semana passada mesmo, foi semana passada? Foi. Eu organizei uma mini feirinha do empreendedor, com 5 meninas que eu atendo. E o que acontece? Cada uma conseguiu 38, 55, 40. Agradecer também os profissionais do Espaço Criar. Por quê? Porque me ajudaram. Sim. Olha, Rayane, terapeuta ocupacional, ela tinha, gente, hoje a maioria tem Pix, mas ela tinha mais de R$200 na carteira. Ela pegou 10, 5, 2, 8. Então, assim, olha aí, eu valorizo esses atos. Foi simples.
Ela parou, sentou e ficou. Eu quero esse laço, eu quero essa pulseira. E ela pegou um objeto de cada criança. Gente, vocês têm noção? Samara, você acha assim, como essa criança vai... Memória, isso vai ser memória. Você falando, eu aqui pensando, o quanto interferir na crença de capacidade dessa criança. Verdade. Você sabe que eu adoro, né? Crenças, né? O que são verdades que a gente adquire ao longo da nossa vida. E que são crenças que, às vezes, eu preciso trabalhar na vida adulta. Olha a importância, olha quanta coisa. Acho que é muito assunto, viu? Se a gente for entrar. Muito assunto. O quanto interfere. Crença de incapacidade, né? De repente, na vida adulta, a pessoa não sentir que. A crença da insegurança, né? Não sentir que é capaz, achar que não consegue. Que, na verdade, com essas crianças e algumas, eu montei essa intervenção pensando o quê? Samara, crianças que têm dificuldade no enfrentamento. Então, eu tô mostrando o quê? Eu tô desenvolvendo uma competência, né? Para que ela entenda que ela é capaz, mas se ela é super protegida. Aí eu tenho que trabalhar com o pai, com a mãe e desenvolver experiências para essa criança, para dizer assim... Você consegue enfrentar seu medo? Você conseguiu R$55. E eu aqui curiosa para ouvir essas crianças depois da feirinha que você montou. Então, a questão do automonitoramento. É mesmo. Porque o quanto, como você falou aí, ela pensou de uma maneira diferente, né? Porque provavelmente elas estavam um pouco ansiosas, uma ansiedade normal, com medo, né? E o quanto aquele enfrentamento gerou uma experiência positiva. Justamente, que ela pode conseguir se ela fizer novamente. E aí tem que ser trabalhado, tá? E se não der certo também, tudo porque bem, podia. A gente vai ver uma outra maneira. Mas a gente viu assim, que não conseguiu vender todos os produtos. Aí o que a gente fez? Vendeu entre si, trocou. Então, muito importante essa questão até do reaproveitamento, né? Reaproveitar e desapegar de coisas que as crianças não estavam usando em casa, elas levaram também. E a questão da resolução de problemas, já trabalhar com a criança eu amo essa área, viu? Eu amo a infância, eu amo esse momento. Quem tá, né, aí, agradeço por ter, né, assistido a gente, ter meditado, né, ter refletido, como Samara colocou, nessa importância, inclusive, do ensinar, do educar, de você passar um valor para o seu filho. E agradecer por Samara, né, ter topado esse desafio de estar aqui batendo esse papo, né, para que vocês fiquem por dentro, né, que é um projeto que a gente tá cada dia mais, né, investindo nisso, essa importância de mostrar que existe um mundo por dentro e que esse mundo é capaz, né, de muita coisa. A gente é capaz de muita coisa. Então, Samara, muito obrigada, né, obrigado a todos. Quero agradecer também, Tamara, a você, essa oportunidade. Eu espero que a gente tenha conseguido passar alguma coisa para os pais a ponto de trazer uma reflexão a respeito e, de repente, se for necessário, uma mudança. Tamara sabe que eu não sou muito de tecnologias, né? De bate-papo, de live, enfim, mas ela fala, eu topo. Estou aqui porque... Eu crio experiências, viu, na vida dela que marcam a vida dela, positiva. Eu gosto de estar ali no consultório, trabalhando, enfim. Mas ela fala, eu aceito e estou aqui porque eu acho que é necessário. Sim, a gente se esforçar e passar e vivenciar, porque a gente precisa se permitir, né, para vivenciar outros momentos, outros desafios, outros contextos. Então, muito obrigada a todos, inclusive, se você gostou, se você tá pensando aí, se você quer fazer uma mudança, comenta aí pra gente, viu? Manda e diz o tema. Pode pensar também em outros temas, né? Obrigada. Obrigada.